A história do futebol é cheia de lendas, só que só uma equipe é lembrada não apenas por suas glórias, mas por ter atingido o ápice da imortalidade de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Essa não era uma equipe qualquer, essa equipe eram os Invencíveis, era a grande equipe do Torino. Essa é uma história de conquistas e de uma grande tragédia. E se você ainda não conhece, hoje eu vou te apresentar. Antes, eu sou o Gui Galdames, você tá no meu canal, seja bem-vindo. Sem papo de like, sem papo de nada, bora pra história! Então o sucesso do Torino ele não pode ser explicado apenas no âmbito esportivo. Primeiro a gente tem que situar em que época estamos, né? Então nós estamos na Itália, em meio à Segunda Guerra Mundial. O país está devastado. E mesmo assim, em 1939, o presidente do clube, Ferruccio Novo, começa a montar o que seria essa equipe lendária. Ele não era só um mecenas do time, ele também era um grande administrador, um cara que enxergava o futebol à frente do seu tempo. E em 1942, ainda em meio à Segunda Guerra, ele faz as duas contratações que mudariam todo o destino da equipe. Contrata junto ao Veneza Valentino Mazzola e Ezio Loic. E naquela mesma temporada, o Torino conseguiria se tornar a primeira equipe da história a conquistar uma dobradinha, vencer não só o campeonato italiano, como a Copa da Itália. E o que se sucede aí é uma equipe que trouxe de volta o orgulho dos italianos. Então você para pensar, ali pós 1945, a Itália estava do lado perdedor da Segunda Guerra Mundial e a moral do país estava lá embaixo. Ser italiano não era motivo de orgulho, mas o futebol sempre traz esse componente de você se sentir pertencente a algo, você fazer parte de algo maior. E o Torino traz esse sentimento para os italianos. Uma equipe que brilhava, uma equipe que encantava e que conseguiu reverter o domínio do seu maior rival no futebol italiano. Então, o Torino vence simplesmente um pentacampeonato seguido entre 45 e 49, com direito a muitas quebras de recordes na temporada 47-48. O time conseguiu a maior pontuação da história, foram 65 pontos numa época em que a vitória valia só 2 pontos. Se a gente trouxesse essa campanha para a atualidade, eles teriam feito 94. Para pensar isso numa época que não se existiam esses grandes esquadrões de hoje. Uma vantagem de 16 pontos para o segundo colocado, que, de novo, teria sido muito maior se a gente estivesse falando em 3 pontos por vitória. 125 gols marcados em 40 jogos. A maior goleada em casa, 10-0 frente ao Alessandria. E a maior goleada fora de casa, 7-0 em cima da Roma. Os feitos dessa grande equipe do Torino traziam de volta para a nação que estava fragmentada e humilhada um sentimento de força e renascimento. O time era a representação do espírito de um povo que se recusava a ser derrotado. E claro, todo grande time tem que ter um grande rosto, alguém que simbolize aquela equipe. E esse alguém era o já citado aqui Valentino Mazzola, capitão da equipe. Carismático, ele era o coração e a alma do time. Ele se conectava com a classe trabalhadora porque ele também foi um deles. Antes de se tornar jogador, Mazzola foi um operário, depois ele serviu na marinha e só então ele se juntou ao Veneza, para depois poder jogar pelo Torino e fazer história. E aí essa é a ascensão meteórica de simplesmente um cidadão normal que podia se tornar o grande herói de uma nação, é o que conectava ele com o povo. O Mazzola era conhecido por ser muito inteligente taticamente, ter um bom drible, boa capacidade de criação e finalização, tanto que ele chegou a figurar na lista dos 100 melhores jogadores da revista 442 no 26º lugar. E claro, todo grande jogador tem que ter o seu parceiro, e o seu parceiro era o também já citado Ezio Loic. Os caras formaram uma dupla inseparável, foram 9 anos juntos, contando Veneza e Torino. Então eles se entendiam muito bem, se complementavam e pareciam que um conseguia ler a mente do outro. Era uma sinergia fantástica de se assistir. E aí você pensar nessa amizade, nessa parceria de longa data e como o destino foi cruel com eles, deixa a tragédia ainda maior. E essa equipe, ela tem uma história tão heróica, tão nobre, que até o voo fatal, ele não foi um voo de rotina, não foi um jogo qualquer.
O propósito desse voo, dessa partida que eles fizeram, era nobre. No dia 3 de maio de 1949, o Torino foi a Lisboa jogar contra o Benfica. A partida era uma homenagem a Francisco Ferreira, capitão da equipe portuguesa que estava se aposentando. Ele e Mazzola já haviam se enfrentado em partida de Portugal e Itália, acabaram desenvolvendo uma amizade, ambos capitães de suas equipes, e por essa conexão o Torino foi a equipe convidada para a partida de despedida do capitão português. Então no dia 3 de maio o Torino vai a Lisboa, joga com o Benfica, perde a partida por 4-3, e no dia 4 de maio estava agendada a volta para Turim. O avião faz uma escala em Barcelona, de Barcelona segue para Turim, só que naquele dia estava caindo uma nevasca muito grande. E enquanto o avião tentava chegar próximo ao aeroporto, ele simplesmente se choca com a Basílica de Superga, tirando a vida das 31 pessoas que estavam a bordo. Dentre elas, todos os 18 jogadores do Torino, dirigentes, comissão técnica e 3 jornalistas. A última imagem pública da equipe é o aperto de mão entre Valentino Mazzola e Francisco Ferreira, que dá um ar mais trágico, mas aqui foi um gesto de amizade o responsável pelo fim de uma equipe tão gloriosa. A notícia da morte do time do Torino simplesmente parou a Itália. O funeral dos jogadores atraiu mais de 500 mil pessoas e as investigações concluíram que foi um erro humano do piloto. Essa versão chegou a ser contestada porque não houve um relatório final do acidente e o histórico de problemas do avião Fiat G212 levantam questões importantes, tanto que a Fiat descontinuou a fabricação desse modelo. Enfim, as dúvidas sobre a causa existem, mas nada que vá mudar o passado. E o luto que se seguiu dentro da Itália foi comparável à perda de grandes heróis. Faltavam ainda 4 rodadas restantes para o fim do campeonato italiano, mas a federação decidiu encerrar e declarou o Torino campeão daquele ano. Nessa que seria a penúltima conquista da equipe em sua história. Então, depois de 1949, o Torino só voltou a conquistar o título italiano mais uma vez. Foi uma tragédia que destruiu com o time. E a tragédia transcendeu fronteiras. Na Argentina, o River Plate decidiu angariar fundos para ajudar as famílias dos jogadores. No Brasil, o Corinthians jogou contra a Portuguesa utilizando o grená, cor do Torino, e também doou toda a renda daquela partida para familiares das vítimas. Gestos que demonstram como o mundo do futebol pode ser solidário, como ele pode ser unido e como uma tragédia às vezes desperta o bem das pessoas. Enfim, a tragédia deixou uma marca no futebol italiano, tanto que a seleção da Itália vem para a Copa do Brasil no ano seguinte, em 1950, de navio, para não viajar de avião, então a Itália demorou 2 semanas para chegar para aquela Copa. O time muito abalado, pois em determinado momento o Torino chegou a ter 10 jogadores da seleção italiana. O time muito abalado, não conseguiu fazer uma grande campanha naquela Copa, mas em Turim a memória da grande equipe do Torino é preservada. Existe o Museu del Grande Torino e da Legenda Granata. No cemitério Monumentale de Turim também existe um memorial para aquela equipe, e todo ano na Basílica de Superga se prestam homenagens, como um lembrete da tragédia. E na famosa frase do jornalista Indro Montanelli ecoa o mito do time que não morreu. Eles não estão mortos. Eles estão apenas jogando fora de casa. E o Grande Torino não foi eternizado pelo seu fim, mas sim por sua imortalidade. Você conhecia a história dessa equipe? Sabia que o Torino já tinha sido tão poderoso assim no futebol italiano? E que essa tragédia interrompeu uma era de glórias do clube? Uma tragédia que para nós brasileiros lembra um pouquinho a tragédia da Chape, né? Os jogadores que perderam a vida no momento mais glorioso da história do clube e de muitos deles ali. Mas que, como eu disse no meio do vídeo, é nesse momento que o futebol mostra o lado bom das pessoas. E a gente sempre vê grandes homenagens. Enfim, hoje eu não vou pedir para você se inscrever, deixar o like, nada, eu vou só deixar para você meu grande abraço.